Grande vitória de João Fonseca na sua estreia no ATP 1000 de Montreal, Masters 1000 do Canadá, vitória contra o grego Stefanos Tsitsipas, 2-0 num jogo duro, mas que o João mostrou uma grande postura, foi a sua estreia no torneio, o grego já vinha de 2 jogos, vinha com mais ritmo de jogo, e o João fez uma grande partida, e no vídeo de hoje, luzinha verde, né? Tá tudo verdinho aqui atrás. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa grande vitória, sim, do João num confronto muito difícil, ainda mais que era contra um tenista vindo do quali. E o Tsitsipas não tem nada de tenista de quali. E o João conquistou essa vitória. A gente vai falar muito sobre o jogo de hoje e já projetar a chave pro João no Masters 1000 do Canadá. Preciso pedir aqui a sua inscrição no canal. A sua inscrição no canal. Quem sabe a gente não baixa aí uns 9.000 inscritos até o final desse torneio com um título do João. Então, vídeo de hoje muito especial. Aliás, tem alguém ouvindo aí os haters? Que silêncio. Antes da gente falar sobre o João Fonseca, eu tenho que dar um recadinho muito importante para você que é professor, dono de estabelecimento esportivo, amante do tênis. Uma grande novidade. Como vocês já sabem, nós somos embaixadores da SportGetter de tênis aqui no Brasil. A SportGetter é uma plataforma para academias, escolas, estúdios, professores, espaços esportivos de artes e bem-estar também. Então, além de um app onde as pessoas encontram atividades na região, ele também oferece um sistema de gestão completo, sem qualquer custo, mensalidade, custo de implantação, contrato de fidelidade. Então, se você trabalha com qualquer modalidade, o tênis também, né? Clique no link no comentário fixado desse vídeo para ter mais informações sobre isso. Então, vamos falar aqui sobre essa vitória do João por 2-0, 7-6, 7-5, em cima do Stefanos Tsitsipas. Para muitos, o Tsitsipas já estava morto, a gente até falou aqui no vídeo pré-jogo que não era um jogo tão fácil como estava sendo dito por algumas pessoas. O Tsitsipas é um cara de 27 anos, um cara que ainda está em forma, apesar de não viver nem de perto a sua melhor fase na carreira. Ele trocou de treinador, era o seu pai, né? Agora está com um treinador novo. Vinha de título em Ingstad, no Saibro, então era um cara que estava com ritmo de jogo, que estava com confiança e que estava com muita vontade de vencer o João, né? Só que como a gente também falou aqui no pré-jogo, o grego é um cara mais especialista em quadras lentas, em quadras de saibro. Óbvio que ele também sabe jogar no piso duro, mas é no saibro onde ele tem os seus melhores resultados, né? E esse jogo contra o João ficou bem evidenciado isso, né? A gente já falou aqui no pré-jogo que digamos assim, das fraquezas do grego é o seu backhand, e o João explorou muito bem isso. Aliás, o João começou o jogo muito bem, né? Quebrando o Tsitsipas logo de cara. Ele confirmou seu serviço de 0, depois quebra o Tsitsipas, e aí no game, que era para ele fazer 3-0 e já embalar uma vitória tranquila no primeiro set, o João tem um apagão, né? A gente até estava comentando no nosso clube de membros, que se você quiser fazer parte é o preço de um chiclete mensal. Então vem, aproveita que o João voltou a jogar e vem pro nosso clube de membros, tem muita coisa legal lá e a gente vê todos os jogos juntos. E a gente tava comentando lá, né, que o João parece que tinha tido um apagão nesse terceiro game do primeiro set, onde ele errou tudo. Ele teve uma dupla falta e ele teve 3 erros não forçados. O Tsitsipas praticamente não jogou o game, acho que se ele encostou a raquete 3, 4 vezes no game foi muito. E aí o João acabou tendo a quebra devolvida, né? Então ficou 2-1. A partir daí, o jogo começou a caminhar melhor, porque no começo, muitos erros, né? O João, como era de se esperar, veio de muito tempo parado. Então, a questão do ritmo de jogo pegou, de fato. Até acho que pro Tsitsipas ele não estava muito bem, ele fez algumas duplas faltas, eu até comentei no pré-jogo que ele não fazia muita dupla falta, que ele sacava bem, né, e ele não sacou tão bem nesse início de jogo. O jogo foi se arrastando até o tie-break, e aí no tie-break o João fez um grande tie-break, e é esse o primeiro ponto que eu gostaria de falar, é a maturidade, né, do João. A gente comentou em alguns vídeos passados aí que a questão de você ter a experiência desses momentos de pressão, ele vai te dando uma casca ali, né, que nesses momentos você acaba mais pra frente passando com menos dificuldade, porque já é uma coisa normal, e isso começa a acontecer com o João, né? Ele teve um momento ali de muita pressão nesse primeiro set, né, porque chegou até tá quebra-frente e fez um tie-break perfeito, e no segundo set eu queria destacar 2 momentos do João que eu fiquei muito feliz de ver a postura dele. Primeiro,
Ele teve um game ali que ele salvou acho que 2 ou 3 breakpoints que o Tsitsipas podia ter quebrado o serviço do João, saído à frente ali no segundo set, e o João segurou bem, segurou firme, jogou bem esses pontos, e depois, obviamente, quando ele sacou pro jogo, né, em 5-4, foi quebrado, jogando mal de novo, diga-se de passagem, né, o grego só devolveu o saque ali, esperou o João errar, e o João respirou, e no game seguinte conseguiu uma grande quebra e depois uma grande confirmação para fechar o jogo. Então, esses momentos ele mostra uma maturidade, né? Além, obviamente, da questão física do João, que está cada vez melhor. O João é um cara que você não vê mais aquele desgaste tremendo. Hoje foi um jogo desgastante, um jogo no calor, né? Um jogo que foi ali para os final de cada set, né? 7-6, 7-5. Então não é um jogo rápido contra o adversário difícil, e o João se portou muito bem fisicamente, se portou muito bem tecnicamente. Eu achei que o Tsitsipas falhou taticamente. Eu acho que ele variou pouco o jogo, né? Ele tinha que ter variado mais o jogo, então ele acabou sendo previsível, né? E a gente até comentou que o jogo, ele era bom pro João no matchup, né? No encontro de estilos. Porque o backhand do Tsitsipas é o golpe fraco dele, o João tem um bom backhand, o Tsitsipas não ia ficar jogando no backhand do João, né? Porque o forte do João, que todo mundo sabe, é o forehand. Então o Tsitsipas não conseguiu muito impor o seu jogo, né? Até as subidas à rede, eu achei que ele subiu pouco a rede. O João tava num dia bom, mas assim, ele não jogou um tênis estupendo, não precisou jogar um super tênis para ganhar do grego, e foi uma vitória muito segura. E eu acho que nesses torneios, né, Masters 1000 principalmente, Grand Slam e tal, é importante para o jogador vencer de forma segura para ter confiança, né? Na próxima rodada o João vai pegar o Casper Ruud. Aliás, vamos soltar esse vídeo pré-jogo amanhã, então olha, já deixa a sua notificação ativada aí. Se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o hype, que o YouTube vai entregar mais vídeos do canal no Auge das Quadras para você. Então já deixa tudo ativado, amanhã a gente vai soltar o pré-jogo do João contra o Casper Ruud, que vai ser um jogo duro, mais duro do que com certeza foi o Tsitsipas. O Ruud fez uma ótima estreia aí na segunda rodada também para ele. Mas o João acabou tendo uma partida muito segura, e isso traz confiança para ele também, né? Acredito que fisicamente também muito forte, então a gente não tem muito o que falar, acho que foi uma boa partida do João. Quando a gente analisa os números aí, você vê que em aces, 8-7 para o João, colocou bastante o primeiro serviço em quadra, né? 66%, mais ou menos dentro da média dele. Teve ali 3 de 3 de breakpoints, então isso foi um ponto muito positivo, ele teve 3 oportunidade de quebra, quebrou as 3 e salvou 3 de 5, né? Que é aceitável, né? Não é o melhor aproveitamento do mundo, mas é um ok. Então ali acabou salvando, o Tsitsipas acabou não conseguindo salvar. Muito bem nos winners, né? 31 winners a 18, então uma grande diferença. O Tsitsipas realmente não conseguiu ser agressivo como ele gostaria. A esquerda muito vulnerável, né? Ficava curta várias vezes, entregava a quadra pro João matar o ponto. E tanto é que ficou invertido aí, né? 31 winners pro João, 30 erros não forçados pro grego. 18 winners pro grego, 23 erros não forçados pro João. Então o João fez mais winners, fez menos erros não forçados, né? Foi muito bem ali no saque do adversário, foi muito eficiente, então não tem muito o que falar. Acho que foi uma estreia tranquila, acho que o João tem todas as condições agora de fazer uma segunda rodada e quem sabe avançar bem na chave, né? A gente comentou, é uma chave difícil, poderia ser melhor essa chave pro João, né? Acabou vendo adversários difíceis aí pelo caminho, mas eu acho que contra o Ruud é um jogo meio a meio, na minha opinião, a gente vai falar no pré-jogo. E se ele for avançando, ele vai ganhando confiança no piso, que ele é muito bom. Então vamos torcer para que o João faça um grande segundo jogo. Parabéns para o João e um abraço para os haters, né? Teve alguns haters que comentaram aí vai ficar todo mundo quietinho esperando a próxima derrota do João, que eu espero não venha nesse torneio de Montreal, certo? Um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e até mais.